A paz do Senhor, amém, a igreja. Hoje nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 1, sobre a genealogia de Jesus. Os versículos são o versículo 4 ao versículo 6. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nazon, e Nazon gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, gente, o Senhor me dá aqui duas mulheres, né? Ele pediu para eu falar para vocês sobre essas duas mulheres, né? Sobre a Ruth, né? E sobre Raabe. Raabe, né? Ela se casa com Salmão. Quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta, né? Na época em que Josué estava invadindo Jericó, essa mulher, ela hospedou, né? Porque eles foram para a casa de Raabe, que era a casa de prostituição, porque lá era onde passavam os mercadores, lá onde tinham as notícias, né? Então eles foram para lá para saber justamente sobre como era o exército e tal. E ela foi conversar com eles, né? E falou sobre o Deus de Israel para eles. E ela falou sobre em Josué capítulo 2, versículo 9, ela cita isso. Ela fala, né? E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. E essa mulher, ela fala, sabe, com fé sobre o Deus de Israel para esses homens, né, para esses israelitas. Quando ela faz isso e ela ajuda eles a sair da cidade através de um tecido, né, de uma corda vermelha, né, escarlate, como diz a Bíblia, uma corda vermelha, eles falam para ela para deixar aquele tecido vermelho ali, porque a cidade seria invadida, destruída, mas ela seria poupada. E ela é levada, quando isso acontece, ela é levada para o acampamento israelita, e essa mulher, que era prostituta, ela se casa com Salmão. Ele escolhe ela para o casamento. Essa mulher, na lei mosaica, ela seria apedrejada, porque a prostituição não podia acontecer entre os israelitas. Essa moça, ela gera uma criança chamada Boaz, né? E Boaz cresce e se casa com a Ruth. Quem é Ruth? Ruth foi casada também com um israelita, que foi com os pais e o irmão morar em Moabe. E em Moabe, essa família, eles se casam os filhos, né? Lá. E a família, os homens todos morrem, os três homens, o pai e os dois filhos. E essa mulher, né, a Ruth, ela olha a sogra, né, e vê o quanto a sogra ela adorava o Senhor Deus, o quanto ela queria voltar para a terra dela, voltar para a parentela dela, voltar para o culto ao Senhor, mesmo com a tragédia familiar. E Ruth se encantou com aquele Deus da sogra e foi atrás da sogra, não abandonou ela, foi para Israel e lá ela se casa, né, com Boaz. E Boaz gera a Obed, que gerou a Jessé, e Jessé que gerou a Davi, e Davi que gerou a Salomão. Essas pessoas todas estão na genealogia de Jesus, a importância da gente saber isso. Mas na prática, o que o Senhor quer nos dizer com essas duas mulheres, que são as únicas que fazem parte da genealogia do Senhor, né? Para nós, para a nossa vida, para a nossa prática, o que significa isso? O Senhor mostrar hoje Raabe e Ruth. Significa
que nós temos que levar a palavra para todos. As pessoas devem olhar para nós e enxergar que fé é essa, que Deus é esse, que fez tantas coisas por você. No caso de Ruth, ela estava saindo de uma tragédia familiar em que a sogra estava buscando o Senhor. Porque ela estava em lugar errado, ela estava em situação errada, ela estava num ambiente que não era o dela, ela foi buscar o ambiente do Senhor. O que o Senhor está nos mostrando é: não tenha preconceito. Não tenha preconceito de levar a palavra. Não tenha preconceito de honrar ao Senhor, de ter fé. Não tenha preconceito. O Senhor honra aquele que tem fé. Ele honra aquele que se volta para Ele com amor, que olha para Ele com devoção, como um Deus. O que essas pessoas fizeram que eu citei aqui? Eu posso citar 3 mulheres, que foi a sogra da Ruth, a Ruth e a Raabe. O que essas 3 mulheres fizeram? Elas olharam para Deus, cultuaram Deus. A sogra de Ruth, Noemi, muito mais. Por quê? Porque ela olha para Deus apesar dos acontecimentos de ter perdido o marido e 2 filhos. Então, o que o Senhor está falando hoje para nós? Não tenha preconceito de levar a palavra, não tenha preconceito de dar o seu testemunho, não tenha preconceito, não julgue as pessoas. Não diga essa pessoa não tem jeito, não fale isso. Todas as pessoas podem ser alcançadas. A gente não tem o direito de julgar, a gente só tem que levar a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo, só Ele pode alcançar aquela pessoa de tal forma que ela vai ser uma nova criatura de fato. Mas quando é que se é uma nova criatura de fato? Quando de fato a gente se despe, tira, arranca a velha criatura. Quando a gente realmente não quer mais a velha criatura, não quer mais a velha vida. Quando realmente existe um rompimento. Nesse momento, o Senhor faz a obra dele. Então, essa é a mensagem para hoje. A mensagem para hoje é: não tenha preconceito. Seja o exemplo, ou o testemunho, melhor do que exemplo, seja o testemunho para o outro. Leve a palavra, tenha fé, leve a sua fé para o outro, para alcançar diversas pessoas. É essa a palavra do Senhor hoje. Que nós precisamos alcançar outras pessoas. E a gente não deve julgar as pessoas. Porque o Senhor não julga da forma que nós julgamos. O Senhor não olha para as pessoas da forma que nós olhamos. Todas as pessoas têm na terra, em cima da terra, todas as pessoas têm as suas cargas. Estão levando as suas dores. Todo mundo, não existe esse. Não existe o maior nem o menor. Todos levam as suas cargas. E o Senhor olha para cada um deles. Por quê? Porque o mal, ele é injusto. Ele é injusto e não tem nada a ver com o Senhor Deus. Quando nós passamos e olhamos para o Senhor, a gente rompe com aquilo que é de ruim e segue com o caminho, que é o caminho bom, que é o caminho do Senhor Deus. Através da palavra que Ele nos dá, através da fé que Ele nos dá. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Não tenhamos preconceito, igreja. Falemos do amor do Senhor, que nos alcançou no momento que nós mais precisávamos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém.